ele é tão disruptivo, que você fica-se em dúvidas. Turma, vamos falar um pouquinho de bioflocos hoje, sobre a filtragem, as diferenças em relação ao sistema de recirculação normal, porque o bioflocos ele é tão disruptivo, que você fica-se em dúvidas, fica sem saber o que pensar. O que é de ser disruptivo? O que é uma disrupção? Disrupção é quando existe um processo, apenas uma maneira de todos pensarem. Aí vem uma ideia nova ou uma ideia disruptiva que muda o sentido, facilitando. Como a história da geladeira. Lembra quando se criaram a geladeira em 1913? Foi distribuída em 1950, na década de 50, 60, distribuíram a geladeira. Geladeira tinha uma trava mecânica. Eu peguei geladeira de trava mecânica na mercearia do meu avô. E ela tinha uma trava mecânica que para abrir e para fechar ela travava mecanicamente. Muito bem, geladeira foi um grande avanço. Paramos de conservar as proteínas animais no sal, na banha. Foi muito bom, mudou o mundo. Foi uma disrupção em relação ao que se existia. Porém, criança não é fácil, né? Nos Estados Unidos começaram a morrer muitas crianças. As crianças brincando de pique-esconde, com curiosidade, entrava na geladeira, fechava e morria asfixiada. E houve-se um grande problema, um problemaço, e se chamaram todos para fazer os maiores pedagogos dos Estados Unidos, os maiores cientistas, os melhores pensadores, botaram todos num congresso, como nós vamos resolver o problema da morte das crianças. E cada uma equipe levou uma ideia para tirar, sabendo que a geladeira já era de utilidade pública, já era domesticamente, já estava um utensílio doméstico na casa das pessoas, e não tinha mais volta. Tínhamos que fazer o quê? Que as crianças parassem de entrar na geladeira. E como fazer? E essa era a discussão. E fizeram um congresso, chama uma equipe daqui, uns cientistas dali, os melhores pedagogos daqui, e todos foram para o palco. E cada um veio com uma ideia. Você pega aqui, você põe uma tranca por dentro, você dá um aparelho, põe dentro da geladeira uma chave, um cadeado, alguma coisa para abrir, e assim foi desenrolando todo o congresso, até que no final do congresso um jovem levanta falando que tinha uma ideia sensacional e que com a ideia dele nunca mais nenhuma criança no mundo iria morrer trancada em geladeira. Os pedagogos, os cientistas desdenharam, não quiseram ouvir, não quiseram dar a palavra, até que ele, por tanto insistir, de tanta insistência, foi dado a ele o quê? Vem aqui no palco, fala o que você quer, pega uma geladeira aí e mostra. Primeira coisa que ele falou, me dá um martelo. Deu uma martelada, tirou a maçaneta, agora ninguém morre. Aí todos da plateia riram. Aí ele tirou do bolso um imã de um lado, um imã de outro, e falou, é assim que vai funcionar. Ó. Quando a criança entrar, ela, ao empurrar, solta-se e ninguém mais morre. Então foi uma ideia disruptiva. E é assim que é o bioflocos. Ele é tão disruptivo porque na piscicultura as pessoas estão acostumadas a pensar em um tanque fechado, um berçário fechado. O berçário tem que existir para fazer a classificação das tilápias, porque elas ficam em uma água pobre de fitoplânctons ou plâncton, elas ficam sem saciedade e elas ficam apavoradas para comer. E a cultura tem que dar o máximo de ração nutritiva melhor para o melhor desempenho da tilápia. Isso aí. E para não ter morte de tilápia com nitrogenados, com amônia, com nitrito, o que se faz? Faz um tanque, um grande investimento em tanque, em bombas, e fica assim. Então hoje a piscicultura é isso aqui, um berçário, um tanque e um filtro que você transfere a água em todo o sistema para que nesse tanque tenha poucos nitrogenados, pouca amônia, pouco nitrito, não mate
por problemas respiratórios a sua tilápia, e o sistema funciona e funciona muito bem. Existem vários cases aí na internet que funcionam muito bem e vai continuar funcionando bem. Porém, existem outras alternativas. O Bioflox é uma coisa totalmente disruptiva, que ele faz um tanque e faz toda a filtração bioquímica, biológica, com as próprias bactérias, com próprios substratos naturais, que foi um aprendizado olhando a natureza, substratos. Esses macronutrientes tirados da própria natureza, que, por exemplo, eu, como vocês veem na minha rotina diária, eu uso como substrato o puim de arroz fermentado, com aumento nutritivo de 30% de aminoácidos digeríveis, com aumento nutritivo de 50% de fibras e 40% de proteína. E isso é muito bom para a biota, para a microbiota bacteriana trabalhar. Além disso, existe o substrato das fezes do peixe. Aí que é uma disrupção total, porque as fezes do peixe é o quê? 75% de água, 12,5% de proteína, da pelezinha que envolve o cocô, que é o melhor substrato do mundo. E as cinzas, o que tem dentro das fezezinhas do peixe, que inclusive o seu peixe, ele só consegue absorver 16 a 20% de proteína. Todo o resto de proteína da sua ração é jogado fora. Então, quando você tem um sistema de recirculação, a proteína é jogada fora, na filtragem, no descarte, no reciway, que é a entrada e saída d'água, no tanque-rede ainda mais, toda ela é jogada fora. Piscicultura tem 4.500 anos. Desde o Egito a gente tem registros de criação de crustáceos, que são camarão, e tilápia do Nilo. Isso é muito antigo. E Bioflox tem que 54 anos que apareceu a divulgação dessa técnica. Porém, ela é tão disruptiva que o IFREMER, Instituto francês do Mar do Pacífico Sul, que a Polinésia Francesa nasceu no Tahiti, então foi na Polinésia Francesa, onde tem o Instituto Francês do Mar. Eles testaram tanto, eles ficaram tão apavorados com a disrupção, que eles levaram 18 anos, eu digo 18 anos, para lançar só em 1988 que foi testado a versão comercial do Bioflox. Olha só que desconfiança, que disrupção para os cientistas, para a rede acadêmica entender o que estava acontecendo. Porque Bioflox foi inventado por uma pessoa muito pobre. Por que muito pobre? Porque não tinha terra e não tinha água. Como a Polinésia Francesa é um local de muito turismo, né? Então, o que acontece? Os turistas iam lá, naturalmente. Uma pessoa pobre, querendo alimentar a sua família, morava no morro, onde não tinha rio próximo, onde não tinha terras grandes, porque quem mora perto de água e com terras grandes são pessoas mais abastadas. Bioflox é uma característica de quem não tem água e não tem terra. Por isso que se adapta muito bem para pessoas que querem fazer uma piscicultura artesanal. O que é piscicultura artesanal? Uma piscicultura de 1, 2, 3 toneladas mês, com pouquíssimos tanques, 3, 4, 5, 6 tanques. Piscicultura de subsistência. Pessoas do agreste, em qualquer região agreste que não tenha água, longe de rio, com carro-pipa, sem poço, você consegue fazer bioflox e a sua água vai ser reutilizada. Os acadêmicos falam que para ser reutilizada 5 anos, mas eu não vejo problema nenhum em usar mais de 5 anos, porque a água vai continuar líquida, vai continuar sendo colocado substratos, colocados vitaminas, colocados micro e macronutrientes todos os dias. Então ela vai continuar fazendo produção, estimulando a produção de peixe. Mas voltando ao Tahiti, imagine só uma pessoa pobre que ia nos restaurantes e oferecia um camarão toda semana. Camarão tem um ciclo curto,
e cada camarão bonitão, grandão, e ele não parava de produzir, até que despertou o interesse de quem? Das pessoas falam assim, aonde esse cara que mora lá no morro, não tem terra, não tem água, está trazendo camarão. Vamos botar um detetive atrás dessa pessoa. Vamos ver para onde ele vai, aonde que é o rio, aonde é a área do mar, que ele pega esses camarões que são mais gostosos, maiores, mais nutritivos e não para. É sistematicamente. Cresce muito rápido. Então, depois de ficar meses com detetives atrás da pessoa, viram que ele vinha, vendia o camarão, trabalhava e voltava para casa. Até que, curiosamente, as pessoas desistiram e foram perguntar à pessoa, cadê, como é que você cultiva esse camarão? Aí ele apresentou esse cultivo de bioflocos. Um cultivo onde toda a filtração bioquímica é feita na própria água. Toda a nutrição dos seres aquáticos é feita na própria água, sem precisar ter água em excesso, água jogando fora e sem ter problema algum com nitrogenados. Por isso que é totalmente disruptivo. Inclusive, deixo meu agradecimento à Piscicultura Rodrigues do Sul, que tem pouco, não é youtuber, não tem canal ativo hoje, e há 6, 7 anos atrás postou alguns vídeos, um piscicultor de profissão, um piscicultor comercial de tanques escavados no Rio Grande do Sul. E ele ficou tão motivado e surpreso, que a energia dele me contagiou a estudar e me aprofundar cada dia mais no biofloco e também ter a surpresa que ele tem. Veja lá o vídeo dele. Colocando comida, ele colocando 4 quilos de ração uma vez ao dia para 4.000 tilápias num tanque de 60 metros cúbicos, as tilápias com 1 quilo em 8 meses. É totalmente disruptivo. Ele afirma ter 70% de economia na ração até a tilápia chegar à fase adulta, comparado à criação dele em açude com 1 hectare. Ele coloca 4.000 tilápias em 1 hectare, coloca, e 4.000 em 60 metros cúbicos. E ele fica todo motivado, falando que seria uma alternativa para a piscicultura, e ele começa, tem uns 4 ou 5 vídeos, aí você sente que ele falou o quê? Ele acho que desistiu de defender uma bandeira disruptiva. Por quê? Porque as pessoas não entendem a disrupção. As pessoas não entendem a possibilidade, a alternativa, a humildade de pelo menos entender e pensar no negócio. Mas eu agradeço você, a Piscicultura Rodrigues, foi através de um dos seus vídeos que me incentivou, foi no meu coração a vontade de estudar esse sistema, e de lá para cá venho estudando, me aprofundando e venho tentar aqui no YouTube fazer uma conscientização, um serviço de utilidade pública para conscientizar uma alternativa aos piscicultores que ainda vão entrar, que estão tentando entender, os que já estão para entender e os que queiram fazer hoje uma tilápia exclusiva, que só o Bioflocos pode fazer, que é a tilápia Super Premium. Por que só o Bioflocos pode fazer? Que nitidez é essa? Não é. Você só consegue fazer uma tilápia Super Premium se você suplementar a água todo dia. Ah, tá. Mas no RAS eu vou suplementar essa tilápia todo dia. Não vai, porque você vai perder dinheiro. Porque a água vai ser filtrada, então todo o seu suplemento, todos os micronutrientes, não todos, mas grande parte deles, como grande parte da sua ração, você perde na filtragem. Ela é filtrada, ela então fica nas escovas, nas colônias de bactérias, nas fezes, e ela é todos os dias descartada por você. Por isso que existe tanto vídeo de amônia e nitrito na internet. No começo eu não entendia.
Porque é tão simples você trabalhar sem amônia, tão simples você trabalhar sem nitrito na piscicultura, tão simples você manter o grau de oxigênio grande, o bioflux. Ele tem que ter uma oxigenação muito boa.